Diante da criatura monstruosa à sua frente, Lucian ficou levemente surpreso. Alguns poderiam pensar que ele estava com medo, mas, se você acompanha essa história há um tempo, sabe que esse nunca seria o caso. Na verdade, ele estava se perguntando como aquela besta conseguiu chegar até ali. E mais, ele se lembrava dos livros que dizia que esse tipo de monstro costumava ter um nível de força entre 5 e 6. Mas a que estava diante dele era muito além do comum, exibindo um nível 7 de poder. De repente, a criatura abriu suas mandíbulas gigantescas, revelando dentes afiados e um hálito podre insuportável, e investiu contra Lucian. Logo em seguida, ergueu suas garras enormes e afiadas e partiu para o ataque. Mas claramente aquele bicho feioso não fazia ideia de com quem estava lidando. No instante em que suas garras tocaram Lucian, a criatura gritou de dor. Seu braço se contorceu de forma normal, parecia quebrado e convulsionava de dor. Lucian balançou levemente a cabeça e deu alguns passos à frente, com um olhar desapontado. Para ele, aquela besta nem merecia ser mencionada. Mesmo uma criatura nível 7, por mais poderosa que fosse, não passava de um inseto repugnante aos seus olhos. Ele limpou as roupas enquanto a criatura soltava outro grito de raiva, escancarando a boca mais uma vez, agora mostrando centenas de dentes afiados e línguas enormes. Parecia que não tinha aprendido a lição, e avançou contra Lucian pela segunda vez. Mais uma vez, Lucian desviou com facilidade, escapando do ataque. Agora, decepcionado não só com o ataque, mas também com a precisão ridícula do monstro, ele ainda zombou. Você consegue pelo menos mirar direito? Num último esforço desesperado, a criatura cuspiu um líquido verde corrosivo que dissolveu o chão ao redor. Parecia que, finalmente, tinha acertado algo, mas não. Lucian já tinha desaparecido sem deixar rastros. A criatura olhava de um lado para o outro, tentando achá-lo em vão. No momento seguinte, Lucian surgiu acima da criatura, ativando sua respiração flamejante, cerrou o punho e desferiu um soco direto na cabeça do monstrengo, dizendo friamente: agora já é tarde demais para arrependimento. A cena então retrocede alguns minutos, quando Lucian acabava de entrar no prédio. Um homem de meia-idade, incrédulo, perguntou ao vice-chefe se quem havia entrado era mesmo um calouro da renomada 7ª Universidade dos Divinos Marechais. O homem parecia não acreditar no que ouvia, mas a vice-chefe confirmou. Ela havia checado a identidade e os documentos 2 vezes. Engolindo seco, o homem tremia, sem conseguir conter o choque. Ele balançava a cabeça em descrença, relembrando o que tinha visto segundos atrás. A velocidade absurda que Lucian mostrou, tão rápida que nem mesmo um grande mestre mediano conseguiria acompanhar. Como um artista marcial de nível 6 no auge, nem ele conseguiu enxergar o movimento de Lucian. Outro homem de terno, que também havia escapado do prédio abandonado, decidiu imediatamente reportar o incidente à Associação de Artes Marciais e ao Distrito Militar. Afinal, por mais poderoso que o jovem fosse, se ele falhasse ou deixasse a criatura escapar, as consequências para a cidade seriam catastróficas. Os 3 entraram rapidamente em acordo, e quando a vice-chefe foi fazer a ligação, um estrondo ensurdecedor veio do prédio abandonado, atraindo a atenção de todos. No segundo seguinte, outro impacto brutal ocorreu, um soco sônico tão forte que abalou tudo ao redor, virando viaturas policiais e fazendo todos os oficiais se prepararem para o pior. O clima era tenso, os policiais empunhavam as armas com firmeza, sem saber o que estava acontecendo lá dentro. De repente, a cena retorna a Lucian e a criatura em seu último suspiro. Ela estendia a língua e soltava um rugido fraco, tentando se manter em pé, mas seu corpo já não respondia mais. Ela tentava fugir, mas no segundo seguinte, Lucian agarrou sua garra e, com um leve giro, lançou a criatura várias vezes no ar antes de esmagá-la contra a parede. O impacto foi brutal, e a besta morreu em definitivo. Lucian estava sem palavras diante da fragilidade da criatura, enquanto todos do lado de fora observavam em silêncio, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Então, uma sombra enorme surgiu do prédio. Todos se prepararam para o pior. Mas o que se seguiu foi uma cena que ninguém jamais esqueceria. Aquela criatura que quase destruiu tudo estava agora caída, imóvel, derrotada. Quando a poeira baixou, ficou claro. Lucian venceu. Ele saiu do prédio com a mesma calma de sempre, informou a vice-chefe que a missão estava concluída e ainda sugeriu que revisassem a dificuldade da missão. Um silêncio estranho tomou conta do local. Todos pareciam em choque. No fim, foi o homem de terno quem teve a primeira reação. Fez uma reverência de 90 graus diante de Lucian, expressando todo o seu respeito. Como presidente da associação marcial daquela cidade, sua admiração por Lucian era mais do que evidente. Ele garantiu a Lucian que o corpo da criatura seria devidamente tratado e que os lucros obtidos com isso seriam transferidos para a conta dele. Por fim, agradeceu novamente pela intervenção, demonstrando profunda gratidão ao jovem herói. No entanto, o presidente da associação observava Lucian em choque. Era difícil de acreditar que um simples universitário havia derrotado, sozinho e com aparente facilidade, uma criatura de nível 7, usando apenas as próprias mãos. Parecia que, para Lucian, um monstro de nível 7 não passava de um brinquedo, e o mais absurdo, ele nem parecia cansado. Mas o que mais o surpreendeu veio logo depois. Lucian recusou o dinheiro, dizendo que preferia doar tudo às famílias das vítimas, esperando que aquele valor fosse o suficiente para que elas pudessem viver com dignidade dali em diante. O presidente ficou sem palavras, encarando Lucian com ainda mais admiração. Como o táxi já havia ido embora, Lucian pediu ajuda à vice-chefe para conseguir outro. Ele queria chegar à estação do trem-bala
lá antes do pôr do sol. A vice-chefe ficou surpresa por um momento, mas logo se recompôs e ofereceu carona pessoalmente, dizendo que era uma forma de demonstrar respeito e gratidão. No entanto, o sorriso encantador de Lucian fez com que a jovem vice-chefe ficasse corada, desviando o olhar rapidamente e focando na estrada. Subitamente, ela lembrou dos romances que havia lido na noite anterior e algumas ideias bem estranhas surgiram em sua mente. Sem perceber, ela sussurrou para si mesma: Anne, não, isso não é permitido. Lucian olhou para ela confuso, achando o comportamento meio estranho, deixando o clima no carro um pouco constrangedor. Mas, na verdade, o que se passava pela cabeça dele não tinha nada a ver com aquilo. O que ele realmente pensava era sobre a aparição daquela criatura de nível 7 na cidade, algo completamente fora do comum. Criaturas assim raramente ultrapassavam as linhas de frente, quem dirá aparecer num prédio abandonado de uma cidade pequena. Essa incursão tão profunda o fez se lembrar de outros incidentes parecidos no passado, onde, mesmo que as criaturas fossem mais fracas, elas já causavam estrago. Na maioria das vezes, elas eram detidas pela associação marcial e pelo exército assim que cruzavam a fronteira a centenas de quilômetros dali. Então, o que estaria por trás disso? A aparição dessa criatura seria um sinal de uma crise maior se aproximando? Durante o trajeto, os dois mal conversaram. A vice-chefe olhava discretamente para Lucian pelo retrovisor, notando que ele estava concentrado no celular, o que a deixou um pouco decepcionada. Embora a situação estivesse resolvida, o motivo do incidente ainda incomodava Lucian. Enquanto pensava nos últimos acontecimentos, ele começou a pesquisar notícias sobre o caso. Rapidamente, encontrou várias reportagens e informações. Ao que tudo indicava, espiões inimigos estavam contrabandeando bestas pelas fronteiras, mas haviam sido capturados. Alguns relatórios sugeriam uma reascensão de conflitos entre dois países e surgiam diversas teorias sobre o aumento das invasões de criaturas nas cidades, incluindo teorias conspiratórias. Ao passar por tudo isso, Lucian começou a formar uma ideia geral da situação. E então, pensou em uma cena de 10.000 anos no futuro, no Reino dos Sonhos, onde toda a civilização das artes marciais havia ruído, mergulhada na ruína e no vazio. Um sentimento de raiva e frustração cresceu dentro dele. Como era possível que, mesmo diante de um inimigo em comum, a humanidade ainda estivesse se destruindo por dentro? Havia nações tramando contra outras, traições, ambições mesquinhas. Lucian queria quebrar todos eles na porrada, mas sabia que, por enquanto, não tinha força suficiente para isso. Mesmo assim, pensava: quando eu for forte o bastante, vou bater nesses vermes até nem as mães deles reconhecerem o corpo. A vice-chefe, notando a mudança de expressão de Lucian pelo retrovisor, perguntou gentilmente: mas, você vai resolver tudo isso, né? Lucian respondeu com um olhar firme, e ela não insistiu mais. Logo, chegaram à estação. Lucian agradeceu pela carona, desceu do carro e seguiu rumo ao trem-bala com sua mochila nos ombros. A vice-chefe observou seu corpo se perdendo na multidão com o coração acelerado, mais parecendo uma fã apaixonada do que uma oficial de autoridade. Seu rosto ainda estava corado, e em seu coração uma esperança. Tomara que a gente se encontre de novo, e que não demore muito. Durante a aula prática de artes marciais na academia, uma garota saltou no ar e acertou um chute voador que derrubou um colega de classe muito mais alto e forte do que ela, com apenas um golpe. O rapaz, aparentemente mais forte, ficou estirado no chão, incapaz de se levantar, e admitiu a derrota com fraqueza. Essa era Hinata, irmã de Lucian, e ela foi aplaudida de pé pelos alunos ao redor. O professor a elogiava sem parar, dizendo que todos deveriam aprender com ela. Hinata sorriu e acenou com a cabeça, voltando para seu lugar enquanto enxugava o suor com a toalha. Algumas colegas se aproximaram, todas amigas próximas, fazendo piadinhas de que ela com certeza seria a melhor aluna da cidade. Mas Hinata não parecia empolgada com isso. Uma delas perguntou por que ela não estava animada. Revirando os olhos, Hinata desabafou: se vocês também fossem comparadas o tempo todo com o irmão que é gênio nacional das artes marciais, também não iam estar muito felizes, né? As duas amigas ficaram sem reação por um instante. Depois se agarraram no braço dela como fãs histéricas, perguntando quando o irmão estaria livre de novo. Lembravam que, um tempo atrás, ele tinha prometido pagar um almoço para elas, mas agora elas estavam mais do que dispostas a pagar para ele, desde que ele aparecesse. Hinata fez cara de exausta, se perguntando o que exatamente fazia o irmão ser tão irresistível. Ela as tratava como amigas do peito, e tudo que elas queriam era virar cunhadas. Ela logo balançou as mãos, dizendo que nem sabia o que o irmão estava fazendo no momento, apenas que ele estava estudando na 7ª Universidade dos Divinos Marechais. As amigas continuaram insistindo até que Hinata viu uma chance de escapar, correndo para fora da academia, e bateu de frente com alguém sólido como ferro, caindo no chão com tudo. Irritada e curiosa, ela olhou para cima, e viu um homem bonito sorrindo para ela, oferecendo a mão para ajudá-la a levantar. Ela não acreditava no que via. No segundo seguinte, ela pulou nos braços dele, abraçando com toda a força. Era Lucian. Hinata, em êxtase, perguntou como ele tinha voltado tão cedo. Lucian ficou um pouco surpreso. A última vez que ela o abraçou assim foi na pré-escola. Sorrindo, ele respondeu que havia terminado uma missão em uma cidade próxima e decidiu passar por ali para vê-la. Curiosa, Hinata começou a vasculhar o irmão procurando algum presente. Lucian assentiu e abriu a mochila. Os olhos dela brilharam de expectativa, mas logo o brilho sumiu quando ele tirou
alguns frascos de suplementos de alta performance, dizendo que aquilo ia ajudar a melhorar sua força marcial. Hinata suspirou e fez bico. Você é tão denso, irmão, não entende nada de garotas. O momento de ternura foi interrompido por uma bola de basquete que voou direto na direção da cabeça de Lucian. Para uma pessoa comum, isso poderia causar uma concussão leve, mas Lucian, que não tem medo nem de grandes mestres, pegou a bola com uma mão só, com facilidade. Ele estreitou os olhos, olhando na direção de um estudante que se aproximava. Hinata olhou para o irmão preocupada, perguntando se estava tudo bem. Lucian sorriu e garantiu que estava tranquilo, jogando a bola de lado como se fosse nada. O rapaz que havia arremessado a bola, usando regata e com cara de valentão, mantinha os olhos fixos em Lucian, principalmente ao ver Hinata segurando o braço do irmão. A voz dele soava levemente hostil, mas Hinata estava claramente incomodada com a presença do cara, não parecia gostar dele. Quando o estudante chegou perto e perguntou quem era o homem ao lado dela, ela revirou os olhos, se aproximou ainda mais de Lucian e respondeu: não é da sua conta. E então o puxou para longe, sem querer conversa. O garoto, se sentindo humilhado, gritou o nome de Hinata e, furioso, reclamou: mesmo se você não gosta de mim, não precisava trazer esse velho só para me provocar. Os dois irmãos se entreolharam em silêncio. Lucian olhou para si mesmo, percebendo que o garoto tinha acabado de chamá-lo de velho, e isso mexeu um pouquinho com o ego dele. Hinata, furiosa, acertou um chute certeiro no garoto, bem no ponto fraco. Qualquer homem, artista marcial ou não, cairia depois daquilo. O rapaz suava frio, se contorcendo de dor. Lucian, vendo a cena, até ficou com pena e perguntou se ele estava bem. O garoto, chorando de dor, correu dali, mas ainda teve a audácia de ameaçar Lucian. Eu vou arranjar alguém para lidar com você. Lucian, rindo, não levou nem um pouco a sério. Assistindo a cena, achou tudo muito engraçado. Virou-se para a irmã e perguntou, rindo: esse aí estava tentando te conquistar? Com cara de nojo, Hinata respondeu: ele me incomoda quase todo dia. É um saco. Sobre namoro, ela disse que só consideraria um cara que conseguisse derrotá-la em combate, mas duvidava que existisse alguém em Bairrê com essa capacidade. Lucian ficou pensativo e falou de forma bem séria: evita caras novos na escola, que sentam no fundo da sala, perto da janela, são misteriosos, falam sozinhos, e do nada, viram pra você e dizem: você tá na história errada. Aqui é o ápice das futuras artes marciais, não aquele outro mangá. Depois da piada, Hinata ficou curiosa e perguntou sobre a tal Senior Yang. Lucian ficou confuso. Ué, somos só amigos. Só levo ela pra comer de vez em quando. Quando ela perguntou se eles já tinham andado de mãos dadas ou ido ao cinema, Lucian finalmente entendeu onde ela queria chegar e beliscou a bochecha dela. Foi então que Hinata se lembrou de algo. Ah, seu melhor amigo, o Ming. Ela contou que Ming não conseguiu entrar numa boa universidade de artes marciais e por isso se alistou no exército. Ele queria se despedir de Lucian, mas quando tentou, Lucian já tinha partido para a capital. Ao ouvir isso, Lucian pegou o celular na hora para entrar em contato com Ming, e então descobriu que Ming havia se juntado ao Distrito Militar do Leste. E assim, com um chute na dignidade alheia e uma aura de lenda viva, Lucian mais uma vez mostrou que não existe descanso para quem é protagonista de respeito. Enquanto ele segue seu caminho entre missões, encontros inesperados e tapas na cara da lógica, o mundo continua girando. Mas será que tá pronto para acompanhar esse monstro em forma de gente? Porque se isso foi só um capítulo comum na vida dele, imagina quando as coisas ficarem sérias. Agora me diz aí nos comentários. Será que o Ming vai surpreender no exército? Será que a vice-chefe vai reencontrar Lucian? E quem será o infeliz que vai tentar mexer com a irmã dele de novo? Fogo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho porque o que tá vindo aí é nível 10 de loucura marcial. Nos vemos no próximo capítulo dessa jornada insana, onde o impossível é só mais um aquecimento.